Olá, queridos, bom dia a todos vocês. Eu quero ler aqui para vocês hoje na mensagem de Deus, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Livro de Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo admoestando a Timóteo acerca de várias coisas. O apóstolo Paulo, ele ensinou a Timóteo muitas coisas sobre a vida evangelística. E como ele, Paulo, se tornou-se um homem que pregava o evangelho. Se tornou um grande pregador do evangelho, missionário. Porque Paulo, ele andava de cidade em cidade, ele viajava de navio, viajava a pé mesmo também, pregando o evangelho. E Paulo, ele, com tudo isso, pregando o evangelho, viajando, ele teve muitas experiências. O apóstolo Paulo, ele, com a sua trajetória no ministério do evangelismo, fazendo missões, pregando o evangelho, Paulo, ele agora é um homem experiente no evangelho e ele sabe o que tem que passar pelo amor ao evangelho. Paulo, ele vai falar que ele foi perseguido, vai falar muitas das vezes que ele foi preso, chicoteado, passou fome, frio. Paulo vai falar que ele trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. E essa experiência ele quer passar para Timóteo. Timóteo é um jovem que cresceu com Paulo, que veio crescendo e veio acompanhando a vida ministerial de Paulo, e consequente disso ele também estava no caminho em que Paulo estava seguindo. E aqui no livro de Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo admoestando a Timóteo acerca das coisas que ele tem que fazer, que ele tem que cumprir na vida missionária ou no evangelho. Veja: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo começa mandando Timóteo se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Por que Paulo ele manda Timóteo se fortificar? Porque Paulo sabe tanto quanto é a luta e a provação que Timóteo vai enfrentar. Perseguições, aflições, perseguições, tribulações. Por isso que o apóstolo Paulo está já ensinando o alvo para ele vencer as tribulações e perseguições. Paulo está mandando Timóteo se fortificar em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, ou negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrenas, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, faltando às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora chega aqui a parte mais importante, que o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, já no capítulo 4. No capítulo 4 e versículo 6, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 6. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Queridos, veja bem, o apóstolo Paulo está admoestando a Timóteo o que ele vai passar, o que ele vai enfrentar na vida missionária, na vida evangelística. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz no capítulo 4, no versículo 5, para Timóteo. Ele diz dessa forma: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que me chama a atenção é que, apesar de tantas lutas, batalhas e dificuldades que o apóstolo Paulo tem enfrentado, é que ele não negou a fé, é que ele não desistiu, é que ele não voltou atrás. Paulo estava disposto a morrer por amor ao Evangelho. Paulo estava disposto a entregar a sua vida por amor ao Evangelho. E Paulo está demonstrando a Timóteo: olha, Timóteo, sofre comigo as aflições. E tudo que o apóstolo Paulo ele falou
ele está demonstrando a Timóteo as experiências que o apóstolo Paulo ele passou. Ele está demonstrando a Timóteo acerca de tudo que ele passou. Olha, Timóteo, passei por tudo isso. Você também não vai ser diferente. Mas tu ser sóbrio, seja sábio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Queridos, veja bem o quanto é lindo o homem quando ele se volta de corpo e alma para Deus. É maravilhoso, é lindo. Então, queridos, veja bem, o apóstolo Paulo está admoestando, exortando a Timóteo que ele venha vigiar, que ele venha fugir dos desejos da carne, dos desejos da mocidade, que ele venha ser um homem sóbrio, que ele venha ser aprovado ou procurar se apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado, sem ter do que se queixar. Paulo ele tinha tanta confiança em Timóteo que ele saberia que ele poderia tanto exercer um ministério de um evangelista. É por isso que o apóstolo Paulo ele está ensinando a Timóteo os bons costumes de um bom evangelista. É como se Paulo estivesse dizendo dessa forma para Timóteo: olha, Timóteo, se você quiser ser um bom evangelista, você vai ter que passar por isso, vai ter que sofrer isso, vai ter que passar por lutas e perseguições, tribulações, dificuldade. Queridos, que essa mensagem fique no coração de todos vocês. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus abençoe a você, a sua família. Se você prefere ser um evangelista, quer ser um evangelista na obra missionária, quer se integrar, busque a Deus. Isso aqui são os deveres, o ensinamento, as características de um bom evangelista. Vou ler mais uma vez o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que Deus abençoe a sua vida.